Isso, tá fumando. Olá, a paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma vez, é uma alegria muito grande estar novamente com os irmãos para dar continuidade naquilo que tem sido já como esse, o quarto vídeo do assunto do momento, que é Reforma Protestante. Muito especial que estamos próximos do aniversário, próximo dia 31 de outubro, né? Próxima terça-feira, quando em 1517 foram fixadas as 95 teses na porta de Wittenberg. E hoje, muito especial, nós entraremos num assunto puramente por uma questão cultural, uma questão histórica. Vamos falar o qual é o motivo dessa grande alegria, o qual acontece nesse mês de outubro. A começar falando do povo judeu. Por que falar do povo judeu? Porque a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo era judeu. Porque nesse mês de outubro, o povo judeu está em uma plena festividade. Porque eles estão vivendo o primeiro mês do calendário judaico, o qual para eles é um motivo de muita alegria, um momento de reflexão, né? O qual reflete aquilo que se passou, aquilo que poderia ser melhorado. É uma oportunidade para se pedir perdão. E entre meio a essas situações, há uma notoriedade no meio do povo judeu, até mesmo da questão alimentar. Porque eles, nesse período, eles têm uma dieta especial que se compõe de mel, romã e maçã. O mel e a romã são proféticos. A igreja cristã sabe disso. E tem também a maçã. O mel e a romã são para que tenham um próximo ano doce, alegre, saudável. E para nós, igreja, faltou aí eles mencionar a romã, né? Que para nós, igreja, nos faz lembrar aquele vermelhão, aquele vermelhidão da romã, o sangue de Jesus Cristo. Talvez eles profeticamente, sem saber, apontavam para o sangue de Jesus Cristo. E a maçã, para os judeus, é o símbolo do pecado, que é consumido juntamente com mel para aplacar o pecado. Porque a maçã é uma fruta muito deliciosa, porém ela é ácida. Então a acidez do pecado. Então esse mel vem para aplacar essa acidez do pecado, né? Então, irmão, essa é a informação que eu queria passar para os irmãos, sendo essa curiosidade, e também quando se cumpre aquilo que Isaías falou no capítulo 9, no versículo 6, que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É lógico que estamos falando do Senhor Jesus Cristo. E quando Isaías falou desse nascimento, ele estava falando desse mês, o qual, curiosamente, é o início do ano judaico, o início do ano cível, né, judaico, e causa também o nascimento de Jesus Cristo. Que lindo, né? Que maravilhoso. O início de um ano, o início de uma trajetória e o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Amados, essa seria a curiosidade para que eu pudesse colocar para os irmãos, porque os judeus e os cristãos, queira ou não queira, há uma relação muito grande, né? Até porque nós, da igreja gentílica, falando agora da nossa igreja gentílica, a igreja é essa que nasceu ali no Calvário. A igreja gentil nasceu ali no Calvário. Quando o Senhor Jesus expirou, entregou no Pai assim o seu Espírito, ele foi transpassado. E aqueles que estavam ali administrando todo esse cerimonial mortal de Cristo Jesus, quem eram eles? Romanos. E foi um soldado romano que transpassou o Senhor Jesus Cristo, o qual aprove a Deus começar ali a igreja, porque olha a eficácia do sangue de Jesus, porque foi borrifado sobre aqueles soldados romanos o sangue e a água,
o qual houve uma ação imediata. E qual foi a ação imediata do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado? Foi o soldado falar e dizer e confessar, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E assim sendo, segundo até alguns historiadores, dizem que um desses soldados, mais tarde, viria a ser aquele centurião que foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Por que? Muitas vezes talvez questiona, por que Roma? Ali, quando o sangue foi de Jesus, o sangue e a água foi sobre os soldados romanos, o Senhor estava apontando ali que a salvação é para todos, até mesmo para os romanos, o qual estava encarregado daquele mar, daquela situação terrível, porém maravilhosa para a igreja gentílica, não é mesmo? E falando em romanos, nós vemos que o Senhor escolheu a Roma, sabe através de quem também? Paulo de Tarso, que tinha cidadania romana. Paulo era de uma família muito proeminente, né? De muito conhecimento, muita influência espiritual, religiosa, até mesmo política. E Paulo foi aquele daquelas cartas maravilhosas, foi aquele precursor da igreja gentílica, né, no Novo Testamento. E assim sendo, Deus ele é estratégico. Deus, em meio aos seus atributos, Deus escolheu Roma por quê? Porque Roma era o governo da ocasião. Roma dominava até a Etiópia e de Etiópia até a Índia. O mundo conhecido da época era dominado por Roma. Eles dominavam as frotas navegáveis, as rotas navegáveis, as estradas onde transportavam as mercadorias dos mercadores, influenciava massivamente e ditava normas para todos aqueles reinos que havia ao longo do mundo conhecido da época. Então o Senhor sabiamente queria usar Roma como usa hoje com a influência internacional os Estados Unidos da América, né? Mas não vamos muito longe nessa questão não, que nós bem sabemos como está a situação. Mas assim sendo, a igreja, ela assim foi criada. E a igreja, profeticamente, quando a gente fala da igreja gentílica, tem uma situação no meio do povo judeu que fala de Cantares. Era a igreja formosa. Porque aqui em Cantares, irmãos, em Cantares, no primeiro capítulo de Cantares, até o título é muito interessante, que o título diz: a esposa anela pelo seu esposo. Quer dizer, a esposa é a igreja, o esposo nenhum outro que o Senhor Jesus, o qual por 3 vezes o Senhor a chama de formosa, né? Porque ela era aprazível aos olhos do Senhor. E essa igreja, ela não é uma igreja de sangue real, não, apontando para uma igreja gentílica, né? Porque o Senhor de início ele veio para os judeus, mas os judeus não queriam, então ele veio para a igreja gentílica. E o Senhor diz aqui, por 3 vezes no capítulo 1, no versículo 8, se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto dos pastores. Primeira vez. A segunda vez, no mesmo capítulo 1, no versículo 15. Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que é formosa e os teus olhos são como as pombas. O que dava muita formosura a essa igreja era esse detalhe dos olhos avermelhados. Porque os olhos transmitem aquilo que está no interior. E quando fala do vermelho, lembra que ela era cheia do poder do Espírito Santo de Deus. O vermelhidão aqui fala do sangue de Jesus. Isso que dava forma a essa igreja, que atraía a atenção do noivo. E a terceira passagem, que se encontra no 2º capítulo de Cantares, no versículo 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha. 3 vezes, irmãos, e 3 vezes para nós cristãos, nós bem sabemos que fala da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estava concordando com a formosura dessa igreja, o qual, ao longo dos tempos, lamentavelmente, ela perdeu a sua forma, o qual houve a necessidade, pelo Espírito Santo de Deus, haver uma reforma. Porque a reforma vem
para reformar aquilo que perdeu a sua graça, perdeu a sua forma. Portanto, esse mês da Reforma Protestante é um motivo muito maravilhoso para sabermos que nós, que éramos formosos, e a igreja gentílica era sem forma, perdemos a forma, mas pelo poder de Deus, pela graça do Senhor, na operação do Espírito Santo de Deus, fomos reformados, o qual somos hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Portanto, é um motivo de muita alegria de trazermos esse fato, esse acontecimento para toda a humanidade, porque assim como houve a reforma, lamentavelmente há de haver, 500 anos depois, uma reforma, porque aquilo que foi reformado, irmãos, lamentavelmente, há necessidade de ser reformado, porque como na outrora, em 1517, o motivo de toda essa reforma foi a venda de indulgências, hoje não é diferente. Hoje se vende muitas coisas para se alcançar a salvação, a mesma coisa, e até mesmo a palavra, o qual é na letra, porque essa palavra na letra, como diz a própria palavra, é morte, mas ela no Espírito é revelada, é revelação. E assim sendo, irmão, vamos dar mais interesse, estamos próximos dessa data, e ainda o decorrer de todo esse ano, tenhamos essa possibilidade de refletir e meditar aquilo que fomos alcançados lá no Calvário, aquilo que perdemos a forma, mas pela misericórdia do Senhor, hoje somos a igreja reformada, que tem a consciência, e essa igreja reformada, ela tem o entendimento do momento qual estamos vivendo, que é o momento breve, que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, é a oração que assim fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.